Olá pessoal, vamos lá então a correção atividade 3 aí pessoal, para dar um suporte para vocês para as próximas avaliações que virão, ok? Escreva os números abaixo como potências de base 10. Então o 1 aqui, ó, você vai escrever como sendo 1 vezes 10 elevado a 0, né? Aqui o 10 é 1 vezes 10 elevado a 1. O 100, 1 vezes 10 elevado a 2. O 1000, 1 vezes 10 elevado à terceira potência. O 10.000 é 1 vezes 10 elevado à quarta potência. O 100.000 é 1 vezes 10 elevado à quinta potência. Veja que o expoente aqui é um número de zeros que você tem, né? Um número. O 1.000.000, 1 vezes 10 elevado à sexta potência. 0,1, ó, se a vírgula desloca para a direita aqui, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui a vírgula desloca duas casas, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 elevado à quarta potência. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 vezes 10 elevado a menos 7. Ok, pessoal? Vamos aqui para a próxima, então. Escreva os números abaixo na forma decimal, né? Então aqui já estão em notação científica esses números, vamos passar para a forma decimal. Então a vírgula aqui vai deslocar 6 casas para a direita, vai se tornar um número 1,2. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tem que deslocar 6 casas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Aqui é 1.200.000, né? Se você fosse escrever o número. 2,34 vezes 10 elevado a 7. Então ficaria. Aqui eu já desloco duas casas, vai ser mais 5 zeros aqui. 2, 3, 4, 5, né? Então seria 23.400.000. Aqui seria 5 vezes 10 é menos 7, então ficaria 0,000 4, 5, 6, 7. Aqui, se você deslocar a vírgula então para a esquerda, você deslocou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas para a esquerda. 4,25 vezes 10 elevado a menos 5. Então vai deslocar 5 casas para a esquerda, vai ficar 0,00000425. Aqui vai ser 8 casas para a esquerda, então vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai ficar 7,80 vezes 10 elevado a 5, vai ser 5 casas para a direita, né? Que o expoente é positivo, então o número vai deslocar, a vírgula vai deslocar para a direita 5 unidades. Ficaria então, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? 780.000. Aqui seria 8,3 vezes 10 elevado a menos 3. 3 casas para a esquerda, então ficaria 0,083. 1, 2. Aqui tem mais um zero aqui. Vamos corrigir. 1, 2, 3. 2 vezes 10 elevado ao cubo. A vírgula vai deslocar 3 casas para a direita. Então 3 zeros aqui. 2.000, ok? Próxima. Escreva em notação científica os números que estão abaixo aqui. Galera, então, notação científica, eu vou transformar esse número num número entre 1 e 10, incluindo 1, menor do que 10. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2. Como o número aumentou, o expoente vai diminuir. Expoente negativo, menos 6, ok? Aqui a vírgula vai andar uma casa para a direita, vai ficar 2,34. 2,34, 2. Eu vou colocar 3 casas decimais, apenas não precisa mais do que isso, tá? Então 10 elevado a mais 1. Não, menos 1. Aqui a vírgula vai deslocar para a direita, o número vai aumentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então vai ficar 2,23 vezes 10 elevado a menos 8.
Porque se o número aumenta, o expoente diminui. Vamos sempre lembrar isso, tá? Desloca duas casas para a direita, 2,04 vezes 10 elevado a menos 2. 23 milhões, então a vírgula está aqui no final, vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a 7 positivo, porque a vírgula deslocou para a esquerda, então o número diminuiu, o expoente aumenta, é positivo. Aqui vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ficar 1,325 vezes 10 elevado a sexta potência. Aqui vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8,532 vezes 10 elevado à nona potência. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1,2 vezes 10 elevado à 13ª potência. Muito bem, vamos para a próxima. Escreva em notação científica os números, de novo, repetindo a ideia anterior. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, o número diminuiu, então vai ficar 3,1, o expoente aumenta. São 4 casas, 10 elevado a 4. Aqui, 1, 2, 3, 4,52 vezes 10. Como a vírgula veio para a direita, o número aumentou, então o expoente diminui. 10 elevado a menos 3. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas deslocadas, vezes 10 elevado a 8 positivo. Aqui nós temos, são números grandes, mas deixa eu ver aqui, 5 milhões vezes 9 mil. Eu vou transformar em notação científica, 5 vezes 10 elevado à sexta potência. Opa, vamos voltar aqui. 5 vezes 10 elevado à sexta potência, vezes 9.000, que é 9 vezes 10 elevado à terceira potência. 5 vezes 9, 45, vezes 10 elevado a 6, somado com 3, é 9. Só que eu quero em notação científica, foi esse o problema que ele pediu, né? Então, a vírgula do 45 vem uma casa para a esquerda, vira número 4,5, que é o que eu quero em notação científica. Se eu diminuir uma casa para a esquerda, né, o número diminuiu uma unidade para a esquerda, eu vou aumentar lá no expoente uma unidade. Então, é 4,5 vezes 10 elevado a 10, ok? Aqui, 1, 2, 3, 2 vezes 10 elevado à terceira potência. Só que aqui é menos 3, né? O expoente é negativo. Vezes 1, 2, 3. 1,5 vezes 10 elevado à terceira potência. Menos 3, aliás. Multiplicando os números 2 por 1,5. 2 vezes 1,5, ou o dobro de 1,5 é 3, né, galera? Então, 3 vezes 10. Conserva a base e adiciona os expoentes. Menos 3 somado com menos 3 é menos 6. Está aqui o resultado em notação científica. E aqui em notação científica ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, vai ficar 1,29 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Fechou? Mais uma questão. Vamos fechar essa sexta aqui. 0,9 vezes 10 elevado a 4, ele quer em notação científica. Vamos ver o que a pergunta está colocando, né? Então, ele vai deslocar uma casa para a direita. E o expoente aqui, ó, se veio uma unidade para a direita, o número aumentou uma unidade, diminui aqui no expoente. Então, é 10 elevado à terceira potência. Aqui a vírgula está depois do 34, vai ficar 3,4, a vírgula deslocou para a esquerda. Se ela veio para a esquerda, o número diminuiu, então quer dizer que aumenta 1 lá no expoente. Então, 10 elevado à terceira potência. A vírgula está aqui depois do 4, desloca duas casas, vírgula 2,34. Tinha 10 elevado a menos 2, mas como diminuiu aqui 2 unidades para a esquerda, vai aumentar 2 unidades aqui no expoente. 2,34 vezes 10 elevado a 0, né?
Aqui os 700, desloca duas casas para a esquerda, fica 7 vezes 10 elevado menos 3. Como eu desloquei duas casas para a esquerda, eu diminui o número, duas unidades para a esquerda, eu aumento aqui mais duas, né? Então fica 7 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui vai deslocar uma, duas, três casas, 2,3 vezes 10 elevado a menos 4. Veja só, se eu desloquei três casas para a direita, o número aumentou 3 unidades, né? 3 unidades não, 3 algarismos na vírgula aí. Então vai ficar aqui menos 3, aqui o resultado é 2,3 vezes 10 elevado a menos 7. Menos 4 com menos 3 é menos 7. A vírgula aqui, então, 1, 2, 3, 4 casas, 4,3. Se foi 4 casas para a direita, eu vou subtrair aqui em cima 4 casas. Então, vezes 10 elevado a 1. Fechou? Mais uma questão aí, galera. Muito bem. Próxima aqui. Questão 7. A velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo, né? Que distância percorre num minuto? Então, ó, a distância a gente viu aí em sala, que é a velocidade multiplicada pelo tempo, né? Então, a distância aqui seria 300 mil quilômetros, eu vou representar em notação científica, 3 vezes 10 elevado, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, né? Eu coloquei 6, é 5, expoente 5 aqui. Vezes o tempo. O tempo, como ele está aqui 300 km por segundo, vamos transformar esse minuto em 1 segundo. 1 minuto corresponde a 60 segundos, né? Então, 3 vezes 60 aqui, pessoal, dá 180. A gente pode colocar assim, vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Tá? Essa é a distância que ele percorre. Ah, professor, mas não tem que colocar em notação científica? Nesse caso não, tá? Você pode deixar 180, 18, o que você achar melhor aí, tá? Então, 180 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. E numa hora? Bom, a distância, então, numa hora, ó, velocidade vezes tempo. Velocidade é 3 vezes 10 elevado à quinta potência, que é 300 mil quilômetros por segundo, vezes o tempo de uma hora, que é uma hora em segundos, a gente vai ter que fazer essa conversão, né? 3.600 segundos. Só que aí eu vou trabalhar com notação científica. Vamos só lembrar disso aqui, ó. Uma hora corresponde a 3.600 segundos. Por quê? Porque uma hora é 60 minutos vezes 60 segundos, que é 3.600 segundos. Bom, 3.600 segundos em notação científica vai dar 3,6 vezes 10 elevado ao cubo, tá, galera? Então, aqui no caso, a distância, deixa eu só averiguar aqui, deixa eu só apagar aqui, dá aqui 10,8, tá? Porque eu multipliquei 3 vezes 3,6, vezes 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a 3, dá 10 elevado a 8 quilômetros. Não precisa converter isso em números, pode deixar do jeito que está aí. E num dia, né? Quantos segundos há no dia? Porque a gente está trabalhando quilômetro por segundo. Então, a distância é a velocidade, que é 3 vezes 10 elevado à quinta potência, quilômetros por segundo, vezes o tempo em segundos de um dia. Gente, veja só. Se um dia tem 24 horas e uma hora tem 3.600 segundos, então multiplica 24 vezes 3.600, tá? Então aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Ó, 24 é a mesma coisa, 24 vezes 3.600 é 3,6 vezes 10 elevado ao cubo. E aí a gente vai fazendo essa multiplicação, ó. 3 vezes 24
vezes 3,6, nós temos aqui 259,2 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, tá? Se eu quiser, você pode deixar a resposta assim, mas se você quisesse ainda deslocar a vírgula em mais um pouco, você poderia colocar assim, ó. Ou poderia colocar assim, ó, 25,92 vezes 10 elevado à nona potência, né, de quilômetros. É uma distância muito grande aqui, ok? Tanto faz se deixar anterior como essa, está certo aí. E no ano, pessoal? Um ano são 360 dias, né? A gente considera o ano como 360 dias. Só um equívoco aqui, um ano 365 dias, né? Então vamos ter aqui, ó. Veja só. Então a distância que nós vamos fazer aqui, ó, seria essa distância aqui. Aliás, desculpe, a velocidade 3 vezes 10 elevado a 5, 300 mil quilômetros por segundo. Só que agora você vai pegar aqui o tempo de um dia, que é 24 horas, vezes o tempo em segundos, vezes 10 elevado à terceira, vezes 365 dias, né? Então a gente multiplica tudo isso, ó, 365 dias vezes 24 horas, vezes 3,6 vezes 10 ao cubo segundos, né? Então a distância também vai ser uma distância gigantesca. Vamos pôr o resultado aqui. Ó, aqui deu 94.608 quilômetros vezes 10 elevado à oitava potência de quilômetro. A gente pode, então, converter esse número, né? 1, 2, 3. Se quiser colocar em notação científica, ficaria 9,4608 vezes 10 elevado, bom, andou aqui 1, 2, 3, 4 casas, então é 10 elevado a 12 quilômetros, né? Uma distância gigantesca também. Que saiu meio... corrigindo aqui. Ok? Então, esse seria o resultado aqui, ó, de um ano. Ok, pessoal? Vamos para a próxima, então. Embalou-se em frascos de 300 ml 1,2 metros cúbicos de um líquido. O número de frascos usados foi... Bom, aqui a gente já tinha comentado em sala. Aqui está repetido aqui as alternativas. Tire elas aqui, desconsidere elas, tá? Aqui nós temos, ó, 1,2 metros cúbicos é 1,2 vezes... Porque cada metro cúbico é 1.000 litros, né? Então aqui seria 1.200 litros. Como eu quero descobrir em ml, porque os frascos estão em ml, eu tenho que igualar essas unidades. 1.200 litros eu vou ter que multiplicar por 1.000 ml para transformar para ml. Tá? Então, tome muito cuidado, porque você não precisa trabalhar com muito cálculo aqui. Ó. 1.200 vezes 1.000, né? É a mesma coisa de 1,2 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 1.000, que é 10 elevado ao cubo. Ó. Então, seria 1,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, preste atenção no detalhe. Isso aqui é ml, tá? ml, transformado já para ml. Eu quero saber quantos frascos cabem aqui dentro. Bom, aqui tem várias maneiras de você fazer, tá? Mas olha só, 1,2 ele é um número bem menor do que 300, né? Então, para facilitar a minha vida aqui, ó, desloca a vírgula 3 casas para a esquerda, porque eu vou ter aqui 1.200 vezes 10 elevado ao cubo, ó. Porque se eu desloquei 3 casas para a direita, o número aumentou e aqui vai diminuir 3, ó, 6 menos 3, 3.
Christian, por que você deslocou? Porque eu vou dividir 1.200 vezes 10 ao cubo ml dividido pelo frasco, que é 300 ml. Tá vendo como é que agora eu vou conseguir fazer mais fácil? Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo, que é a mesma coisa de 4.000 frascos. 4.000 frascos é o resultado alternativa A, beleza? Próximo aqui, questão 9. Uma pessoa atualmente pesando 70 kg deseja voltar ao peso normal de 56 kg. Então veja só, de 70 kg, tirando aí, você quer chegar a 56, você conseguiu tirar do seu peso 14 quilos, não foi isso? 14 quilos você emagreceu. Então veja só, pessoal. Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento de 200 gramas por semana. Fazendo dessa dieta, essa pessoa alcançará seu objetivo a fim de N semanas. Ele quer saber o número de semanas, né? Qual é o número de semanas? Aqui de novo eu repeti as alternativas, desconsidera. Então você tem que transformar, você não pode trabalhar aqui com gramas e com quilos. Vamos transformar. Ou você transforma gramas para quilos ou quilos para gramas, tá? Eu vou transformar quilos para gramas, que eu acho mais tranquilo. 14, 1 quilo é 1.000 gramas. Então, 14 vezes 1.000, 14.000 gramas. Quantas semanas eu vou precisar para emagrecer 14.000 gramas? Ou seja, em quantas vezes eu vou ter que diminuir 200 gramas aí para poder chegar nos 14.000 gramas? Então, eu já falei para vocês, quando você tiver se quiser saber quantas vezes um valor cabe dentro de outro, você faz a divisão. Tá? Então, 14.000 gramas dividido por 200, ó, corta 2 zerinhos, fica 140 por 2. 140 dividido por 2 é 70 semanas, né? 70 semanas, que no caso é a alternativa C, ok? Vamos lá então. Ok, vamos para a questão 10 então. A capacidade em litros de um tanque em forma de uma caixa retangular de dimensões 12 decímetros, 70 centímetros e 0,4 metros é quanto? Então ele quer a capacidade em litros. Bom, se a gente olhar então os fatores de conversão, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? Ou 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Eu acho mais fácil trabalhar então com decímetros cúbicos, né? Que já é a conversão de 1 para 1. Então, vamos fazer o seguinte, se a minha caixa retangular tem essas dimensões e o volume dela eu quero descobrir, 12 decímetros já está na unidade que eu quero. Aqui é 70 centímetros. Se eu quiser passar para decímetros, eu divido por 10, de acordo com o fator de conversão. Então aqui é 7 decímetros, né? E o outro valor, 0,4 metros. 0,4 metros. Para passar para decímetro, cada um decímetro é 10 centímetros, né? Então, na verdade, aqui, ó, 0,4 metros, só para te mostrar. Aqui você tem o metro, decímetro, centímetro. Cada vez que você traz para cá, você multiplica por 10, né? Vamos lembrar disso aqui? Então, o metro, para passar para decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Isso aqui dá 4 decímetros. Então, pessoal, aqui no caso, basta para achar o volume, eu falei para vocês, que é o produto das três dimensões. 12 decímetros. Não vou pôr unidade aqui não, nós já sabemos que estamos trabalhando com decímetro. 12 decímetros, 7 decímetros, 4 decímetros, né?
Então, se a gente fizer essa multiplicação aí, 7 vezes 12 vezes 4 dá 336 decímetros cúbicos, que é, como a relação é de 1 para 1, né? É 336 litros. Alternativa A, ok? Questão 11. Aqui a questão 11. Uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos. Então, veja só. Se goteja 7 vezes a cada 20 segundos, então quer dizer que em 20 segundos ela tem 7 gotas. Né? Esse é o raciocínio aqui. Admitindo que as gotas tenham sempre volume igual a 0,2 ml, então quer dizer que uma gota equivale a 0,2 ml. O volume de água que vaza por hora, então eu quero saber assim, em uma hora, qual é o volume que está vazando de água. Aqui você tem alternativas em ml e em litros, né? Vamos achar então em ml mesmo, depois a gente vê se há necessidade de converter para litros ou não. Então, uma hora corresponde a 3.600 segundos. 3.600 segundos, quantas vezes esse 20 segundos cabe aqui dentro do 3.600 segundos? Vamos ver a quantas vezes ele vai caber lá dentro. Divide, eu não falo isso para vocês, dividir, saber quantas vezes cabe um valor dentro de outro maior. Então, simplifica aqui, 360 dividido por 2, em uma hora, pessoal, 360 por 2 dá 180 vezes que vai caber aqui, ó, 20 segundos. Só que cada 20 segundos são 7 gotas, então 180 vezes 7 gotas, né? Esse resultado aqui vai dar 0, 8 vezes 7, 56, 7 vezes 1, 7, com mais 5, 12. 1.260 gotas. Ora, pessoal, 1.260 gotas. Cada gota é 0,2 ml, então multiplica por 0,2 ml. Tá? Aqui nós vamos ter, então, ó, eu vou ter aqui 1.260 vezes 0,2. Eu poderia usar a notação científica aí, mas tanto faz. Aqui vai dar, esse produto aqui vai dar 252 ml, tá? 252 ml. Então, acho que não precisa nem converter para litros, né? Aqui nós já temos a alternativa A, beleza? A última agora, finalizando aqui, um relógio atrasa 1 minuto a cada 15 segundos, 1 minuto e 15 segundos a cada hora. Então, uma hora do relógio, ele atrasa 1 minuto e 15 segundos. No final de um dia, ele atrasará quanto? Gente, um dia são 24 horas. Né? Então, a gente pode fazer uma conversão aqui para segundos, tudo em si, porque aqui tem minuto e segundo, né? Fica difícil trabalhar com unidades diferentes. Então, 60 segundos mais 15 segundos, eu tenho aqui, a cada uma hora, ele atrasa aqui, ó, 75 segundos, ok? Bom, então se eu multiplicar por 24, porque o dia é 24 horas, eu tenho que pegar esse 75 e multiplicar por 24, né? Então, em 24 horas, 24 vezes 75 dá 1.800 segundos. Ok, pessoal? Agora eu tenho que converter aqui para ver qual que vai bater, se é 24 minutos, se é 30, 32, eu tenho que converter para minutos. Como é que eu transformo 1.800 segundos para minutos, né? Então você tem que lembrar dessas conversões.
Então veja, se 1 minuto, só para você lembrar aqui, se 1 minuto é 60, corresponde a 60 segundos, é óbvio que se eu for transformar 60 segundos para minutos, eu vou dividir por 60. Tá? Então você vai pegar 1.800 dividido por 60, corta o zerinho, 180 por 6, dá 30 minutos. Cara, num dia então o relógio lá vai atrasar 30 minutos, meia hora, alternativa B. Show de bola, pessoal. Obrigado. Boa correção para vocês. Estudem para a avaliação de segunda. Até mais.